E aí, tudo bem? Sou Paulo Vitor Porto e bem-vindos a mais um Tudo é Gestão. Toda semana, uma nova aula para falar de conteúdos que realmente constroem progresso nas empresas, nas carreiras. Se você é empresário ou executivo, carreirista, são conteúdos que nós, na consultoria da PWR Gestão, na capacitação da Capital Upgrade, a gente leva para os nossos clientes de forma objetiva. Então, nada mais justo do que você já começar aqui compartilhando para aqueles que precisam de conteúdo de gestão, se inscrevendo e, por que não, você poder deixar seu comentário aqui. Já tem várias aulas. A gente já falou de vantagem competitiva, já falamos sobre o risco de se apaixonar sobre o produto, falamos de vários assuntos que constroem, objetiva ou tecnicamente, mas também comportamental e subjetivamente, todo esse arcabouço chamado gestão empresarial, que não é só relacionado a o que eu aprendi dos livros. Pelo contrário, o que está no livro é o que na prática que deu certo. Que virou case a ser tratado no livro. O case da prática que virou metodologia, que virou ferramenta. O que funciona. Então, para a gente avançar, afinal, se tudo é gestão, e eu acho que é tudo mesmo, desde como você leva isso para a empresa, para a sua carreira profissional, e até mesmo como você se diverte, dá para trazer gestão. Como assim? É uma brincadeira organizada? Não tem nada a ver com isso. Produtividade, técnica, lógica, novas formas, conceitos, dá pra gente usar de ponta a ponta, profissional, pessoalmente falando. E eu acho que esse é o grande benefício de você estar acompanhando todas as aulas que a gente traz pra cá. Se a gente está falando aqui em momentos incertos, existem vários assuntos que eu posso trazer. De análise de cenário ou a plano de contingência, como eu trazer inovação através de modelagem, ou, se a gente for pro básico bem feito, aquilo que funciona e que normalmente, quando é feito, não vou dizer que é errado, mas de uma forma bem diferente do que a gente acredita. Paulo Vitão, o que tu acredita é o certo? Não vou dizer que eu acredito é o certo. É o certo para aquilo que eu executo. Então, um dos pontos que quem faz, normalmente faz diferente do que a gente faz, ou que aí a maioria das pessoas não fazem, planejamento estratégico. Então, existe um assunto chamado planejar, olhar para frente. Porque se o planejamento é aquilo que prepara para o que vem, prepara, não quer dizer que acerte 100%. Prepara, não quer dizer que só isso é suficiente. Mas o planejamento estratégico feito de uma forma que conecta com a cultura, que conecta com o mercado e que conecta com a intenção do dono, com a vontade do sócio, esse é o planejamento estratégico que importa. Porque eu posso trazer, peraí, qual é o melhor planejamento estratégico possível? Eu posso trazer algumas luzes. A luz do financeiro, da análise de projeto, pode ser que seja um. A luz da vontade, desejo, inspiração do sócio, pode ser outro. O ideal é que eles estejam sincronizados. Mas quando não estão, qual é o melhor decidir? Então, pra gente não filosofar tanto, porque é um assunto que parte do subjetivo e parte mesmo, e na nossa metodologia, parte muito mais do subjetivo do que normalmente se partem outros planejamentos estratégicos. E aqui eu vou trazer de uma forma mais simplificada, menos complexa, até para trazer, na verdade, de uma forma que seja mais possível, mais viável, que caiba mais na maior parte das empresas. Então, assim, se eu trouxer uma análise orçamentária para analisar o roll forward de um ano para o outro e saber se tem carry-over de orçamento e partir de alguns gargalos orçamentários, que é importantíssimo, afinal, sem orçamento, como é que eu tiro a estratégia do papel? Se eu começar por aí, eu já tiro aqui 99% das empresas que nem sabem, às vezes, estruturar o orçamento ou o orçamento ainda tá capenga. Então, eu quero partir do basicote, do básico bem feito, do essencial, dos fundamentos. E se eu for falar de fundamentos, em se tratando de planejamento estratégico, eu vou falar também de conceitos. Quer dizer, né? Também é principalmente de conceito. Então, eu vou tentar não entrar nas ferramentas e diminuir o Technicase e falar de forma ampla.
Um dos conceitos que a gente precisa alinhar quando a gente fala de planejamento estratégico. Tá aí virando um novo ano. Eu não sei que ano você tá assistindo aqui, se você tá no meio do ano, no começo, no final. Mas, se o pra frente não está estruturado, estruturar parte de um planejamento estratégico, principalmente. Agora, como é que eu sei? Como é que eu coloco? Como é que eu estabeleço os limites, as paredes? Como é que eu trago bordas, né? Bordas. Como é que eu trago perímetro para aquilo que eu não sei exatamente o que é? Então, eu tenho que trazer assuntos subjetivos primeiros para objetivá-los depois. Para ficar mais simples, o nosso planejamento estratégico ele tem 11 grandes pontos, tá? 11 grandes pontos. Qual é? Eu vou dividir aqui com vocês. Se eu pegar o planejamento estratégico que a PWR Gestão executa na maior parte dos clientes médios, vamos dizer assim, a gente tem esse roadmap, que é um roadmap de 11 fases. Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nessas 11 fases, que são 11 grandes pontos, a gente tem uma lógica aqui envolvida. O que eu quero no final das contas? Se o plano estratégico é o plano da guerra, eu quero o plano da guerra. Para saber que arma eu vou usar. Para saber que país eu vou invadir. Para saber que tipo de estratégia, de tática, para até desdobrar num plano operacional para todos os soldados, eu quero é isso. Se eu quero é isso, isso é o finalzinho aqui. É o mapa estratégico. Então assim, se eu for decorrer ou se eu for aprofundar cada ponto desse, cada um deles, aqui vai precisar de várias horas, o que não é o ponto. Eu vou mostrar aqui pelo menos o tabuleiro do jogo. Não dá para mostrar a jogada completa, porque senão a gente estaria fazendo um planejamento estratégico. Mas como é que é o jogo? E pessoas vão discordar. Afinal, esse modelo aqui não é um modelo acadêmico que a gente está trazendo. E sim o que a gente entende que funciona na prática. Para os nossos clientes de consultoria, mais de 1.000 clientes já passaram pela PWR, e para os projetos que nós somos sócios, né? PWR a gente está fazendo 10 anos. A gente fundou um negócio e colocou ele de pé, um negócio vigoroso e que cresce, graças a Deus. Fora isso, a gente é sócio no setor de alimentação, de cadeias de restaurantes, sócios em operações de saúde, de clínicas de imagem, saúde odontológica, entretenimento, capacitação. Então, antes de ser consultor, como empresário, é uma coisa que a gente faz. Então, eu indico o que eu estou fazendo. Então, se eu fosse um médico, eu estou indicando o remédio que eu tomo para mim mesmo quando eu quero crescer, quando eu quero me recuperar. E esse é um dos remédios que fazem parte do nosso know-how, né? Do nosso know-how de possibilidades. Então, no planejamento estratégico, eu tenho o seguinte ponto. Se o final aqui, que é o mapa estratégico, o mapa da guerra, é necessário, a gente começa fazendo uma primeira fase, que é entendendo quem defende a bandeira, que são os sócios, donos, decisores. Se os decisores, eles realmente têm alguma perspectiva de futuro, e tem, a gente precisa olhar essa perspectiva de futuro. Essa perspectiva de futuro do sócio, nessa entrevista executiva, essa entrevista que a gente conversa com... Quem são os decisores da empresa? São essas 3 pessoas? 4? 5? 1? São quantas pessoas que decidem o negócio? Pode ter essas 4. Tá, essas 4, quando eu entrevisto individualmente cada uma delas e tento saber os anseios, os medos, os problemas, os pontos fortes, os pontos fracos, o que ela espera do negócio, o que o negócio espera dela. Quando a gente faz isso individualmente, separadamente, de forma que as pessoas não sabem o que falaram em cada entrevista, pois ela é sigilosa, a pessoa B não sabe o que a A falou, e ela é sigilosa. Não porque tem alguma polêmica, não porque é feita alguma forma controversa de tratar os assuntos, mas porque eu quero saber, aquela pessoa, no seu íntimo individual, qual é aquela opinião, sem nenhuma ação externa, sem nenhuma influência de outras pessoas. Porque ela é influenciável? Todos nós somos. Então, eu não quero que, por acaso, a resposta do sócio A já vire a resposta do sócio B só porque ele ouviu e concordou.
e ele não teve o ato de pensar sozinho. E sabe o que isso proporciona? Proporciona algo que é lindo. Que é saber se tem alinhamento ou desalinhamento. Até porque se o sócio A acha que pode sair de uma loja para 4 e com 4 lojas dobrar o faturamento, ele está dizendo uma coisa. Sair de 1 para 4, quadruplicar as unidades, mas só com isso, por algum motivo, ele só dobra a quantidade de lojas. Pode ser que o quarto sócio fale o seguinte, ó, na verdade, eu acho que só dá para dobrar o número de unidades, sair de 1 para 2, e saindo de 1 para 2 dá para triplicar o faturamento. Peraí. O primeiro sócio diz que dá para quadruplicar as unidades e dobrar o orçamento. Vou fazer até a continha aqui. Sócio 1. O sócio 1, ele fala que dá para quadruplicar o número de unidades e isso só vai aumentar em 2 vezes o faturamento. Isso aqui é um U, tá? Não, um V não. E o segundo sócio, quer dizer, o segundo sócio, falei com ele, terceiro sócio, falei com ele, o quarto sócio, ele acha que dá para duplicar o número de unidades 2 vezes e que isso vai quadruplicar o número de faturamento. Paulo Vitor, que esquizofrenia é essa? Pois é. Números redondos, majorações, arredondamentos falando, isso já aconteceu em um planejamento estratégico alguns anos atrás, onde essas 4 pessoas eram amigas de infância e tinha essa distorção. E eles, claramente, um tá dizendo uma coisa, um tá dizendo que tem mais canal, tem mais espaço, mas as novas unidades, por algum motivo, não carregam o potencial de faturamento que essa primeira carrega, por isso que não dá para quadruplicar. E esse está dizendo que com unidade a mais, por alguma sinergia que não está explicada ainda, por algum outro tipo de canal, se isso aqui é uma loja, será que isso aqui starta algum e-commerce? Será que isso starta alguma parceria, algum collab? Não sei, mas ele acha que dá para, com dobro de unidades, faturar 4 vezes. Aí eu pergunto para você, quem tá certo? Sócio 1 ou sócio 2? Quem é que tá certo? A minha resposta é, não importa quem tá certo. Até porque tem estratégia para isso daqui. Qual é a melhor estratégia? A gente pode até dizer, mas qual é que mede que é a melhor estratégia? Lembra que eu falei no começo? Pode ser que financeiramente ou corporativamente, na análise de projetos, realmente, financeiramente, pode ser que uma das duas seja mais interessante, mas desejo de sócio, vontade e afinidade pode ser diferente. Mas, deixando isso à parte, como é que eu digo quem tá certo? Mas como eu falei, não importa quem tá certo. O que importa é que nesse momento, que eu não tô nem falando de planejamento estratégico, não tô nem falando de nada detalhado, técnico, faturamento, nada, tô dizendo o seguinte, existe um desalinhamento. Um pensa uma coisa e outro pensa outra. Eu preciso alinhá-los. Descobrir qual é os alvos que talvez saiam decididos do planejamento estratégico. Porque se esse impasse representar crenças diferentes a ponto de inviabilizar um consenso, com certeza vai inviabilizar uma execução. Porque sem consenso não tem execução. Eu posso até discordar da estratégia e dizer, beleza, eu ainda acho que tem que ser assim, mas ok, tá validado. Não vai ser a estratégia 4, vai ser o objetivo 1. Nós o objetivo 4 é 1. E eu discordo do 1, tá? O meu é 4, mas tudo bem. Entramos pelo menos em consenso que essa é a estratégia que vai sair do papel. Mesmo eu discordando dela. Pronto. Pode ser que a gente chegue nisso. Se eu não chegar nem nisso, tem planejamento estratégico? Não. Tem execução do planejamento estratégico? Na nossa sugestão, não. Já morre aqui. Porque o próximo passo é essa análise macro aqui, ó. Análise macro do mercado. O que é análise macro do mercado? Eu quero entender. Você, seu benchmark, seus concorrentes. Eu não sei se o seu alvo é se estabelecer localmente e virar referência, se é um avanço regional, nacional, internacional. Quem são esses players que você hoje se inspira ou te ameaçam e você quer fazer algo em relação a isso? Se o seu mercado cresce ou se o seu mercado diminui de tamanho, e se ele cresce, se você cresce mais do que o mercado ou menos do que o mercado, e o que isso representa, e se você sabe disso. Então nessa análise macro de mercado, a gente quer entender todas essas relações.
orientadas pela entrevista executiva, mas também orientadas pelo que a gente imagina que você precisa enxergar do mercado para contribuir com aquilo que você disse na entrevista executiva ou criticar. E faz parte. E note, até agora eu não abri um papel de faturamento, uma projeção de número. A gente não fez nada do mapa. Mas esses assuntos que são basais, essenciais, eles são cruciais para qualquer desdobrar que venha acontecer no futuro. Então, aqui eu estou falando só de 2 pontos de 11 até chegar no mapa estratégico. Esse é um assunto que ele é bem complexo, eu sei. E note, eu só estou passando por cima, explicando o que cada assunto desse é. Mas você concorda que isso é crucial para que algumas coisas partam na largada da viabilidade? Por quê? Se o primeiro ponto aqui, entrevista executiva, não tiver alinhamento, já começa a tornar mais inviável do que viável. Se não conversa com o mercado, começa a reforçar assuntos mais inviáveis do que viáveis. E se eu avançar para esse pontinho aqui, ó, esse bloco aqui, é um bloquinho de alguns assuntos que estão dentro desse macrobloco chamado cultura organizacional, se ele não conversar, se a estratégia não começar a conversar com missão, valores e o negócio, se ele não começar a conversar, tenha certeza que uma coisa vai acontecer. Vai ser mais difícil tirar um planejamento estratégico do papel que as pessoas que tiram o planejamento estratégico do papel não conversam com a cultura da estratégia. Resumindo, simplificando, se estratégia no papel é algo mega importante, tirá-lo do papel é mais, né? Só que sabe o que faz a coisa mais importante acontecer, e o mais importante é a estratégia sair do papel e entrar na prática? O que faz isso acontecer são as pessoas, a cultura que tira essa estratégia do papel. Então, planejar é importante, uma vez que eu planejo, verdade. Executar é mais importante, porque é o que eu é como eu faço a estratégia acontecer, né? Eu executo o que eu planejei. Agora, se eu não tenho um link, se eu não tenho a possibilidade de tirar a estratégia do papel, ela não sai do papel. Quem tira a estratégia do papel? A cultura tira a estratégia do papel. Por isso que ela é crucial na nossa metodologia e ela é, se ela for validada, revalidada, questionada, incentivada e criticada, e se ela nunca foi realmente transformada como um motor no modelo de gestão, a gente precisa parar e gastar uma energia tirando a verdade cultural de quem decide para transformá-la numa verdade institucional que serve de motor e modelo de gestão orientado via cultura, pois ela é que tira a estratégia do papel. Então, mapa estratégico, que é esse último, sem estar conectado com a cultura que tira a estratégia do papel, é pura filosofia. Estão entendendo? É muita coisa? É. Mas eu não vim aqui poupar conteúdo, não vim poupar conhecimento. Vim aqui trazer os fatos reais. Então, vamos dizer que eu expliquei 2 de 11, né? Expliquei. E eu quero explicar mais pra vocês o porquê de cada coisa disso, a lógica. Porque se eu convenço, e eu tô aqui pra convencer mesmo, da lógica, vai ficar muito mais claro você executar isso daqui. Eu preciso que você primeiro acredite nessa lógica. Por isso, portanto, estou explicando a lógica. Por isso, portanto, estou explicando o jogo. Perfeito? Então, eu sei que a gente já falou muito até aqui. E eu vou quebrar esse conteúdo em algumas partes para ficar mais fácil de você parar, acompanhar, voltar e ou continuar. Então, nesse primeira parte do conteúdo de planejamento estratégico, eu preciso que você decida se você vai cavar e aonde você vai cavar, onde você vai gastar energia. Afinal, se eu cavo certo no lugar errado, na verdade eu estou cavando errado. Se eu executo certo o que foi planejado errado, eu estou executando errado. Não existe executar certo o plano errado. Se você executa certo o plano errado, está errado. Se você cava certo no lugar errado, está cavando errado. Então, vamos definir onde cavar? Vamos definir onde planejar? Perfeito até aqui? Então, se esse conteúdo é relevante até aqui e o que vem adiante, se inscreve, deixe seu comentário, deixe sua sugestão.
e se inscreve e curte e compartilha. Perfeito? Esse é a primeira parte do conteúdo de planejamento estratégico do Tudo é Gestão. A gente se vê na parte 2.